maio de 2021, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Como governos, empresas e sociedade civil podem atuar juntos para gerar crescimento e trabalho. Venha conhecer iniciativas concretas para ajudar na recuperação econômica no Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Um pacto global pelas pessoas e pelo planeta. Com foco no desenvolvimento responsável e equilibrado, que abrange mudanças no meio ambiente, na economia, no âmbito social e nas políticas públicas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma aliada dessa mudança. Adotada pelos países membros da ONU em 2015, a agenda definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um plano de ação para todos os países, sem deixar ninguém para trás. Nós, da Estratégia ODS, queremos incentivar a participação da sociedade nessa agenda. Pessoas, organizações, empresas, governos, universidades. Impulsionar atitudes que levem à construção de um mundo mais inclusivo e igualitário. Um mundo capaz de superar desafios. Existem soluções práticas para o desenvolvimento sustentável. Pensar na nova economia. Garantir trabalho decente. Assegurar igualdade de gênero, raça e geracional. Criar alternativas para promover o crescimento com inclusão e sustentabilidade ambiental nos municípios. Entender que a conexão de nossas ações afeta o presente e o futuro. Nós somos os agentes dessa mudança. Faça sua adesão à Estratégia ODS, uma rede de organizações mobilizadas para o desenvolvimento sustentável. Oferecemos conteúdo e orientações para que governos, empresas e organizações incorporem o desenvolvimento sustentável em suas ações. Conectamos pessoas e instituições. Promovemos a troca de informações e boas práticas. Incentivamos o debate. Você está comprometido com o desenvolvimento sustentável? Participe da Estratégia ODS. Juntos, podemos tornar o mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todas e todos. Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Do Instituto Brasileiro de Mineração. Hoje eu tenho a honra, e aqui gostaria de agradecer o convite da organização do festival
ODS, de moderar este painel Novos Vetores do Desenvolvimento Brasileiro, com figuras muito interessantes que daqui a pouco iremos ouvir. Eu sou uma mulher, sou branca, tenho cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, olhos verdes, hoje visto uma blusa verde, batom vermelho e uso óculos de armação mesclada no tom marrom. Nesse painel, eu vou dividir a sala com o Ricardo Ourique, da Tec-Int, o Fernando Sampaio, do Governo do Estado do Mato Grosso, e o Arthur Liacre, da Mosaic Fertilizantes. A minha função aqui é promover a articulação entre os painelistas, ou como a organização coloca, os solucionadores, e podermos trocar ideias sobre a geração de crescimento, trabalho, emprego e renda. Inclusive, esse é o tema do Festival ODS, muito voltado ao ODS 8, de crescimento econômico e trabalho decente. Nesse painel, a gente tem como mote o caso anteriormente apresentado, do secretário Rui Ramos, que traz uma proposta de política pública que tem o intuito de dinamizar a economia local de um território, estimulando a instalação de novos negócios e também apresentando as dificuldades e os gargalos para essa instalação, e tendo o setor público como um proponente de mecanismos de indução. E aqui eu gostaria de adicionar alguns pontos para a gente aquecer a nossa conversa e para a gente poder pensar para além dos elementos que foram trazidos neste estudo de caso, baseados principalmente no crescimento econômico medido pelo Produto Interno Bruto, o PIB. Se a gente considerar a Agenda 2030 e os 17 ODS como pano de fundo da nossa discussão e também da estratégia dos novos negócios, é importante que os vetores de desenvolvimento se direcionem para a promoção de uma economia integrada, de uma governança democrática e uma sociedade próspera. As famosas 3 letrinhas ESG, governança social e ambiental. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão de um novo paradigma de desenvolvimento desenvolvido pela economista Kate Howard, chamado economia donut. É aquela rosquinha mesmo que significa. Uma bússola para o século XXI, que na forma da rosquinha estabelece os elementos básicos de bem-estar humano, o alicerce social definido pelo limite interno daquela rosquinha, e o teto ecológico da pressão planetária, definido pelo limite externo do desenho. E o espaço entre os limites, aquele meio da rosquinha, o espaço seguro e justo para toda a humanidade. Exatamente o que propõe a Agenda 2030. E hoje, com certeza, a nossa maior tarefa, trazer todo mundo para esse lugar seguro e justo. E nesse painel a gente tem um encontro bastante fortuito. Nós temos aqui representantes de 2 empresas privadas, a Tec-Int e a Mosaic, com grande capacidade de transformação do tecido social e econômico e que refletem as apostas da economia brasileira, quer seja na infraestrutura e na mineração, e o representante da esfera pública, o Fernando, que representa um estado com uma grande pujança na produção agrícola, mas também mineral. E a partir dessas considerações que eu gostaria de abrir a nossa roda de conversa, ouvindo de vocês potenciais, oportunidades e desafios de cada um dos vetores econômicos que estão aqui presentes, a infraestrutura, a agricultura, a mineração e também a entidade pública, entendendo como um parceiro empoderador. E como vocês, das suas perspectivas, podem contribuir com o que é necessário, contribuir para essa equação e também o que é necessário para que isso aconteça. Então, para iniciar, eu já passo a palavra para o Ricardo para fazer as suas considerações. Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, Cláudia. Boa noite, Fernando. Boa noite, Arthur, que me acompanham aqui nessa conversa. A todas e a todos que fazem parte aí dessa discussão dessa noite. Bem, eu gostaria de começar contando um pouco da Tec-Int. Tec-Int é parte de um grupo internacional de capital italiano que já está há 74 anos no Brasil, trabalhando de forma ininterrupta.
para destacar alguns feitos nossos no nosso Brasil, mais de 60% dos dutos de grande porte para gás, petróleo e seus derivados foram construídos pela Tequinte. Destaco aqui o Gasbol, destaco aqui, no meio da floresta amazônica, o Urucuquari. Também participamos da construção de todas as refinarias de petróleo instaladas. Há 40 anos, trabalhamos no mercado de construção de plataformas offshore para a extração do petróleo e do gás. Também fomos uma das empresas que participou da construção de Itaipu, o metrô do Rio de Janeiro, o metrô de São Paulo. Então, nós temos uma longa tradição, praticamente em todos os estados, todos os rincões do nosso país. Somos uma construtora, né, que tem dentro dos seus valores a formação da mão de obra. E nisso investimos bastante, junto com algumas entidades, destaco aqui o Senai, destaco aqui as escolas técnicas que requerem na nossa atividade. Nossos projetos são muito complexos e isso tudo leva a uma preocupação muito grande. Então, nesse momento, nós estamos executando 2 projetos termoelétricos a gás no Brasil, um no estado de Roraima, o outro no Maranhão. Nós estamos em construção de uma planta de fertilizantes em Minas Gerais, 2 projetos siderúrgicos, um em Minas Gerais, o outro no Rio de Janeiro, né? E, atrás disso, nós temos aí próximos de 5.000 empregos diretos, mesmo com todo o processo da pandemia, que não tem sido fácil para o nosso segmento. Dentro dessa lógica, nós também formamos a nossa mão de obra dentro de casa. Hoje, mais de 60% dos líderes da nossa companhia são oriundos do programa de trainee, que nós chamamos na Tequinte de programas de jovens profissionais. E o jovem profissional, né, no último ano, nós fizemos uma curva forçada, no qual mais de 44%, né, desses jovens são mulheres. Então, nós dedicamos muito a um programa de inclusão. Fomos agraciados, Cláudia, nos últimos 2 anos, pelo Guia Exame de Diversidade como a melhor empresa do segmento de construção, que muito nos orgulha. Somos signatários do Pacto Global. Temos um programa social que também é muito interessante, e nós fizemos primeiro, junto à nossa unidade de construção de plataformas offshore, no litoral do Paraná, junto com 6 municípios, um programa que se chamou Litoral Transparente, que entramos como patrocinadores do Instituto Ethos e da Agenda Pública para a formação e ajuda de funcionários públicos em todo o sistema de transparência. Para quem não sabe, né, dos mais de 5.700 municípios brasileiros, a CGU, a Controladoria Geral da União, ela faz uma medição do índice de transparência de cada um desses municípios. Então, o nosso patrocínio é um patrocínio de 1 ano, no qual há um treinamento e depois a gente mede o que aconteceu nesses indicadores, né? E a média nacional, para ter uma ideia, é uma média de 42,38%, né, da pontuação máxima de 100%. Dentro dessa linha, os 5 municípios dentro dos 6 superaram essa média, né? O que foi fantástico. Agora, nós, no ano passado, concluímos mais 2 municípios em Minas Gerais, né? E dentro desses 2 municípios de Minas Gerais, um deles, que é Serra do Salitre, onde nós estamos construindo um projeto na área de fertilizante, teve um crescimento do seu índice superior a 233%, né? E o outro município teve um incremento de 79%. Então, os 2 tiveram aí uma adesão fantástica, mostrando coisas muito simples, que é dar visibilidade, por exemplo, uma agenda do prefeito, dar visibilidade aqui às contas de um município. Então, são programas que nos trazem aí muita satisfação de poder estar participando, né? Então, junto com todo esse trabalho, né, nós também desenvolvemos a carreira dos jovens profissionais, que são os jovens aprendizes, onde
No ano passado, nós pegamos 110 jovens na idade entre 14 e 24 anos e damos carreira para eles. Então, essa é a nossa empresa. Queria pegar o gancho, né, do tema, que é uma provocação de um Brasil pós de expectativas. E o Brasil, país em desenvolvimento, a questão da pandemia está aumentando o nível de endividamento, então a iniciativa privada vai ter seu papel fundamental na infraestrutura do país. E dentro desse trabalho, né, nós estamos acompanhando concessões de rodovias, de ferrovias, tá? Saneamento, recentemente, aí o processo da SEDAI no Rio de Janeiro e da Companhia de Saneamento de Alagoas, mas nós temos um belo de um programa que é o novo mercado de gás, que acabou de ser aprovado no Congresso, falta ainda a sanção presidencial e também a regulamentação da ANP, nas agências estaduais, mas esse é um programa que pode revolucionar o nosso país. Há todo um pré-sal com um tema ambiental de se tirar hoje o gás, que grande parte é queimado ou reinjetado, para que isso se transforme, né, em motivo de produtividade e a questão ambiental, porque o gás pode estar substituindo, por exemplo, né, num trabalho recente do BNDES sobre toda uma demanda de gás. O Brasil hoje tem uma demanda de em torno de 53 milhões de metros cúbicos de gás. Esse trabalho do BNDES mostra que se a gente conseguir baixar o custo do gás, que estava todo na mão de um único investidor, que no caso era a Petrobras, tá? Para patamares globais, você tem hoje uma demanda 2 vezes mais do que se tem no atual momento. E isso aí puxado pela siderurgia, puxado pela parte de fertilizante e pela parte de energia. E o gás, ele substitui naturalmente, tá, o combustível, o óleo diesel, ele substitui o carvão, ele substitui o coque. Então, quando a gente fala hoje de descarbonização no mundo todo, você tem algo que é transitório, tá? Que o Brasil não precisa entrar já de cara na questão do hidrogênio, porque a gente tem um gás, que é uma riqueza do país, e que isso vai ter uma mudança forte, mas para isso o preço tem que baixar. Hoje, o gás no Brasil está em torno de entre 10 e 12 dólares o milhão de BTU, dependendo da região. Esse valor tem que chegar para que se gere esses investimentos na faixa dos 5 no máximo. Agora, isso é possível? É possível. Os Estados Unidos, né, em 2005, lançaram todo o programa do Shale Gas. Naquela época, o milhão de BTU estava a 14 dólares. Hoje está a 2. E por que isso não é possível no Brasil? É possível. E esse é um programa que a gente tem apostado muito. Nós temos tecnologia dentro do Grupo Tequinte, desde a área de exploração ao tratamento do gás, ao transporte do gás e à distribuição. E a gente acredita que isso pode ser um fator de integração brasileiro, levar o gás para vários temas. E aí eu entro na provocação das EPR. Por que não estar aproveitando desse novo ciclo, né, com toda a participação do capital privado, levar a indústria para o interior, levar aí o gás para locais onde a gente possa estar transformando o Brasil. Depois, aí o Arthur, com certeza, é quem tem esses detalhes, mas o Brasil importa 80% dos fertilizantes nitrogenados. Há um valor absurdo. Então, é mais uma oportunidade, né, da gente trazer riqueza, gerar uma transformação da nossa indústria, dar oportunidade para a mão de obra, com tudo isso, um crescimento, né, na infraestrutura, que vai gerar empregos de qualidade, empregos que dão aí para a gente, né, uma qualificação de muita inteligência. E junto com tudo isso aqui, você está fazendo, o meu tempo está acabando aqui, eu já vou encerrar, mas isso tudo aqui é um dos programas, né, que nós acreditamos muito. Então, encerro aqui para dar oportunidades aos demais, Cláudio. Obrigado. Excelente, Ricardo, excelente. Quando você fala sobre a questão do gás, me vem também muito o pensamento de algo que a gente também tem discutido muito no setor de mineração, que são os minerais estratégicos, né? Então, que está muito vinculado também a essa pauta, né, de novas fontes de energia e como interiorizar aí a diversificação dos mercados, né?
Mas eu vou, a palavra hoje é com vocês, então nessa sequência eu já passo aqui a palavra para Fernando, né? Gostaria de aqui explorar a perspectiva dele enquanto representante da esfera pública. Fernando, é com você. Oi, Cláudia, obrigado. Bom, boa tarde a todos aí que estão participando, Ricardo, Arthur também. Eu queria falar, Cláudia, quando a gente fala de desenvolvimento, né, e eu acho que o Brasil tem algumas oportunidades para explorar, né, e uma dessas oportunidades tem a ver com a agricultura, né. O Brasil conseguiu, à custa de muita inovação e trabalho duro, né, de produtores, de pesquisadores, de técnicos, se transformar num espaço curto de tempo, né, de importador de alimentos a um grande player no mercado mundial de commodities. E a gente sabe que essa demanda é crescente, né, ela é hoje principalmente puxada pela Ásia, que é onde está o crescimento da população e o crescimento de renda, globalmente falando, e isso, né, significa uma demanda maior por carne, por grãos, por fibras, enfim, do que a gente consegue produzir aqui. Mas existe também, hoje, um grande ponto de interrogação em cima do Brasil, especialmente, né, nas atuais circunstâncias, se o Brasil consegue atender essa demanda de forma sustentável, quer dizer, mitigando mudanças climáticas, conservando biodiversidade. Então, eu acho que hoje existe uma dúvida muito grande sobre a capacidade do Brasil, e aí Mato Grosso, como maior produtor, né, desses produtos, tem um peso significativo nisso, né? Quer dizer, será que a gente consegue, né, atender essa demanda global por soja, por algodão, por carne, né, e ao mesmo tempo fazer com que essa produção, né, seja capaz de mitigar mudanças climáticas e que a gente não ameace a biodiversidade? E eu acho que a PCI, essa iniciativa que eu estou trabalhando, que chama Produzir, Conservar e Incluir, ela é uma resposta de Mato Grosso a esse desafio, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento de um território, né, e aqui falando do território do estado de Mato Grosso, a gente acredita, primeiro, que esse desenvolvimento, especialmente aqui em Mato Grosso, ele vai depender muito dessa produção agropecuária, né? Então, isso é uma fonte muito grande de riqueza, de geração de renda e oportunidades para as pessoas que vivem aqui em Mato Grosso, né? Mas que a gente consegue sim fazer com que esse desenvolvimento seja sustentável e que ele seja inclusivo também. Como é que a gente faz isso? Primeiro, o que a PCI é o que a gente chama de uma estratégia de sustentabilidade jurisdicional. Vamos pensar o território rural aqui de Mato Grosso. Como é que a gente consegue equilibrar a produção, a conservação e a inclusão aqui nesse território? Mato Grosso é um estado, né, com uma ocupação, um histórico de ocupação relativamente recente, então, de fato, o estado teve picos de desmatamento que chegaram ao ápice aí no começo dos anos 2000, de grandes áreas sendo abertas para a produção, mas depois disso, você teve uma série de políticas públicas e também de ações privadas que fizeram a curva da produção se dissociar dessa curva do desmatamento. E a vantagem, né, que o Brasil é um território de ocupação recente, comparado com a Europa, com outros países, né, esse processo de ocupação do norte e do oeste, né, que aconteceu nos Estados Unidos há 100 anos atrás, aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, né, é que a gente tem a vantagem de poder mudar o rumo enquanto ainda, né, tem muitos ativos ambientais a serem conservados. Mato Grosso tem mais de 60% do território que ainda está coberto pela vegetação original, seja Cerrado, Amazônia ou Pantanal, né? Então, o que a gente fez? Colocamos todo mundo na mesa, governo, setor privado, sociedade civil, para pensar onde é que a gente quer estar daqui a 30 anos, né? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
E, assim, esses setores todos têm um monte de coisa que todo mundo discorda, mas tem algumas coisas que todo mundo concorda. E a ideia é justamente trabalhar em cima desses consensos. Então, todo mundo concorda, por exemplo, em acabar com o desmatamento ilegal, que hoje é mais, né, quase 90% do desmatamento que acontece aqui no estado. Todo mundo concorda em implementar a legislação do Código Florestal, em disseminar boas práticas de produção, em fornecer assistência técnica e melhorar o acesso ao mercado para pequenos produtores. Todo mundo concorda em fazer regularização fundiária. Então, a ideia é estabelecer, né, essa visão que sim, dá para a gente produzir mais, usando áreas que já estão desmatadas, seja através da intensificação da produção, da melhoria de produtividade, de transformar áreas degradadas, áreas de pastagem, por exemplo, em áreas agricultáveis. Então, tudo isso dá para fazer. Para vocês terem uma ideia, nos próximos 10 anos, o Brasil provavelmente vai expandir a área de soja em 10 milhões de hectares para atender a demanda doméstica e internacional. Só no Mato Grosso, você tem 15 milhões de hectares de áreas de pasto que têm potencial para ser transformado em agricultura, e ainda sobra pasto e dá para produzir mais carne, mais boi, né? Então, você consegue acomodar a demanda inteira do Brasil inteiro dentro dos pastos de Mato Grosso, ou seja, dá para produzir tudo que a gente precisa produzir, sem desmatar, dá para melhorar essa produção, e, ao mesmo tempo, dá para trazer, né, a agricultura familiar junto nesse processo de desenvolvimento, porque o Mato Grosso está exportando carne, soja, algodão, e a gente importa frutas, legumes, né, de São Paulo, de Goiás, quando você tem aqui 100 mil famílias na agricultura familiar que poderiam estar participando ativamente dessas cadeias. Então, eu acho que se trata de explorar essas oportunidades e de fazer do uso eficiente da terra esse motor de desenvolvimento sustentável. E aí vem o outro pedaço da história, né? Todo mundo olha Mato Grosso, né, como um grande, né, um estado rico e pujante no agronegócio, mas o Mato Grosso tem 141 municípios, e mais da metade do PIB sai de 15 municípios, né? E o resto, né, o que a gente faz? Esses 15 municípios são os que estão no eixo da soja. Esses outros municípios, né, e muitos deles têm floresta, por exemplo, né, o que eles enxergam como oportunidade de desenvolvimento eu vou desmatar tudo e plantar soja, né, que é o que dá dinheiro, né? Quando, na verdade, assim, isso não é possível em todo lugar, precisa ter aptidão agrícola para produzir, e eu acho que existem outras oportunidades, né, principalmente oportunidades relacionadas a uma economia florestal que são subaproveitadas no Brasil, né? Você tem oportunidade de desenvolver cadeias como a da madeira, de manejo florestal sustentável, de produtos da floresta, né, e explorar essa nova bioeconomia. Só que, para isso, a gente precisaria estar investindo milhões hoje, né, nessa agenda de pesquisa e desenvolvimento para poder aproveitar e transformar toda essa biodiversidade que a gente tem em desenvolvimento, né, em uma economia, como lá atrás a gente investiu na Embrapa e na pesquisa para transformar o Brasil nessa potência agrícola que ele é hoje, né? Então, em resumo, assim, eu acho que a gente tem o potencial no Brasil inteiro, não só em Mato Grosso, né, de alcançar o desenvolvimento de forma sustentável através desse uso eficiente da terra. E ainda tem muito a ser explorado para transformar a nossa biodiversidade também em riqueza, para a gente enfim, poder aproveitar, né, toda essa biodiversidade que o país tem. E eu paro por aqui. Obrigado. Muito bom, Fernando. Exatamente, né? Dentro dos apontamentos que eu trouxe, né? Como que a gente consegue fazer a equação de não avançar o teto ecológico e manter o alicerce social, né? E o que você traz aí como um parceiro, né? O Estado como um parceiro catalisador é fantástico, muito bom mesmo.
E aí, já na sequência, então, eu gostaria de passar a palavra para Arthur, né? Aí, representante de um setor que tem um vínculo profundo com o território e uma capacidade de transformação de longo prazo. Arthur, como você avalia a participação da Mosaic nessa equação? Perfeito, Cláudia, obrigado pela palavra. Vai ser difícil seguir duas tão boas intervenções feitas pelo Ricardo e o Fernando. Aproveito para cumprimentar de novo e agradecer a organização do Festival ODS, ao Sérgio Andrade, pelo convite, né? Rapidamente, a Mosaic Fertilizantes, a gente sempre tem uma certa dificuldade se a gente fala que nós somos uma mineradora e uma empresa de agricultura. Na verdade, nós somos os dois. A Mosaic, ela tem uma presença no Brasil desde 2004, na importação, mistura, distribuição, comercialização de fertilizantes, principalmente fosfatados e demais produtos, e 3 anos atrás, a empresa aumentou significativamente a sua presença no Brasil com a aquisição dos ativos da Vale Fertilizantes, o que faz da gente hoje uma empresa dita verticalmente integrada, né, da mina ao campo, em 2 setores pujantes da economia brasileira e que tem o privilégio, né, de ter sido qualificados como indústrias essenciais nesse contexto de pandemia. O caso, né, de Uberaba, da ZP, eu não posso, não mencionar que nós temos uma presença significativa em Uberaba, com um complexo industrial. A gente tem 40% da produção de fosfatados do Brasil sai dos nossos complexos localizados, né, no Triângulo Mineiro. A gente tem 1.500 empregados diretos e 13.500 indiretos em Uberaba. Isso constitui provavelmente 1/4, né, da nossa base de empregados diretos, e a gente, no ano passado, vendeu na casa de 11 milhões de toneladas de fertilizantes no Brasil. Eu queria só oferecer algumas reflexões, iniciais. Primeiro, eu acho que é importante a gente reconhecer que nós estamos tendo essa conversa num contexto muito específico, né, um contexto de pandemia, que é difícil para todos os países, né, inclusive o Brasil, e eu acho que a organização do festival não poderia cair melhor, né, num contexto para suscitar reflexões, provocar, conversas e novas ideias. Como todos, eu tive acesso a vários elementos de literatura jornalística ou de pesquisadores, né, falando que são nas grandes crises, né, que as boas ideias são repactuadas, os paradigmas mudam, as agendas são aceleradas, né. Então eu tento enxergar também a oportunidade que a gente tem nesse momento, né. E falando um pouco do tema de ODS, que é o nosso tema, né, aqui, o ODS 8 em particular, se eles já eram importantes antes da pandemia, eles passam a ter uma importância absolutamente capital para o futuro, não somente do Brasil, mas do planeta, né? Eles foram pactuados, né, lá em 2015, com uma meta de 2030, a gente já percorreu 1/3 do caminho, e se existe uma oportunidade, eu acho que essa pandemia, ela acontece no 1/3 do caminho, e ela faz a gente pensar de outras formas, né, mudar de paradigma, mudar de de conceito sobre a importância que eles podem ter para o nosso sucesso coletivo. Então, eu só posso ter essa mensagem de incentivo e engajamento, né, tanto do setor privado, público e da sociedade civil, né, a enxergar esse horizonte de 2030 como absolutamente capital, e a gente trazer e construir os aprendizados certos, né, a partir desse contexto, né. A outra mensagem que eu queria colocar é que não há a menor dúvida, para mim, mas eu sei que para, muitas pessoas com quem eu convivo profissionalmente e pessoalmente, né, em todos os setores, de que a saída de uma situação na qual a gente se acha, ela não vai poder ser somente
com o setor público atuando sozinho, com o setor privado atuando sozinho, ou sociedade civil, ou terceiro setor atuando sozinho, né? É todo mundo junto. Então, a noção de transversalidade, né, ela adquire uma dimensão nova nesse contexto, e eu acho que a gente vai observar que cada vez mais, né, as forças vão se juntar. Mas eu queria colocar, no caso da Mosaic, né, o que a gente enxerga como capital, justamente, né, a partir dessa constatação. Primeiro, a gente tem que executar nossa missão de maneira exemplar, ou pelo menos tentar executá-la de maneira exemplar. A gente está aberto a críticas, comentários, sugestões, mas a gente tem uma responsabilidade intrínseca da nossa atividade que conecta a mina ao campo, que é muito alta, na verdade. A gente opera minas, na verdade, nós temos 6 minas que nós operamos no Brasil, que já são uma promessa de atividade econômica nas regiões onde elas estão localizadas de longo prazo. É a característica da mina, né? De prometer uma atividade no longo prazo, porque o depósito mineral, ele tem um tempo de vida útil que é geralmente bastante longo, né? A gente pode falar, na maioria dos casos, né, de décadas. Isso dá uma oportunidade de ancorar o desenvolvimento econômico dos municípios de maneira organizada, né, aproveitando desse investimento e dessa atividade que está acontecendo, né, na localidade, mas também prevendo o futuro quando a mina não estiver mais aí, o que vai advir, né, daquele território, como a gente pensa o pós-mina, né. Então, a gente tenta fazer a nossa parte aí, nesse sentido, para engajar com os poderes públicos locais e termos conversas estruturadas, né, que tratam a organização do desenvolvimento econômico e social nesse momento, mas que também enxergam o mais longo prazo. E aí a parte campo, que é realmente conectar com a nossa missão, que na verdade, ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa e fazer chegar os nossos produtos na mão do setor de agricultura, para que realmente os alimentos sejam produzidos e a segurança alimentar possa ser garantida. Então, isso, para a gente, é uma missão em si que é absolutamente capital, e a gente procura realmente garantir que a nossa continuidade operacional e a nossa conexão com as comunidades dos nossos públicos críticos seja assegurado, né? E 2, do ponto de vista, né, da Mosaic Fertilizantes, para conectar com um dos seus comentários iniciais, Cláudia, né, realmente trabalhar essa noção de transversalidade de uma maneira um pouco diferente, né? A gente sempre teve uma abordagem de sustentabilidade na nossa empresa, mas a gente agora passou a ampliar muito a nossa agenda segundo os princípios, né, do famoso ISG, né, o ambiental, o social e governança, né, e ali a gente repactuou a nossa abordagem para garantir que a conexão com todo o ecossistema de stakeholders que, enfim, são importantes, né, para a nossa atividade, mas para a nossa missão, a gente tenha as pontes construídas de forma muito claras e muito estruturadas. Então, isso passa por todo um trabalho na questão do tema de alimentação, de água, de educação, de desenvolvimento local, ajudar as nossas comunidades que residem no entorno das nossas operações de minas, né? A gente fez um trabalho muito amplo, né, de ajuda nesse momento de pandemia, trabalhar de mãos dadas com os municípios, né, a gente teve que fazer também, a gente faz de forma contínua todo um trabalho na área de educação, mas a gente ampliou na área de saúde, os nossos fornecedores, e todas as interfaces que são necessárias, né. E por fim, só para não deixar de comentar rapidamente sobre o caso da ZP, para mim é o tipo de conceito e de projeto que está plenamente aderente, né, ao conceito do ODS 8, né, e que realmente promove essa questão da transversalidade, né, de parceria público-privada. Não adianta formatar um projeto desse sem ter um bom convite, né, para a iniciativa privada, e ali tem alguns fatores chaves de sucesso. Eu tendo frequentado nos últimos anos, né, as equipes municipais de Uberaba, eu sei que eles têm uma visão de longo prazo para a cidade muito bem desenvolvida, então esse eu acho um elemento
extremamente importante. Eles têm todo um processo de engajamento muito estruturado, né, com as agências regionais e estaduais e eventualmente nacionais, né, para propor um pacote de incentivos que seja atrativo, e eu acho que uma das características de Uberaba que eu observei, né, é realmente essa capacidade de criar um ambiente de negócios favorável, né, para a iniciativa privada, né. O Brasil, infelizmente, a todo ano, né, em alguns rankings do tipo Doing Business, né, que é um ranking do Banco Mundial, geralmente não performa bem. Eu sei que tem iniciativas governamentais muito claras, né, para, enfim, né, melhorar o ambiente de negócio, mas eu acho que no âmbito local, é que o jogo se faz, na minha opinião. É lá que o poder público tem essa margem, eventualmente, né, de criar um polo e um pacote de incentivos que seja relevante. Então, assim, no que diz respeito à Mosaic, essa ZPE terá todo o nosso suporte e, eventualmente, ajuda no que for preciso, na mobilização das nossas relações com fornecedores, no nosso, enfim, ecossistema de partes interessadas com o qual a gente interage até globalmente, né, porque nós somos uma empresa internacional, com operações, enfim, no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países, e estaremos aí para ajudar nesse sentido. Essas são as minhas considerações iniciais, Cláudia. Excelente, Arthur. É interessante, né, que na fala de vocês, a questão do território está sempre muito iminente, né, e é como você falou, né, Arthur, é onde tudo acontece, né, é onde efetivamente as transformações ocorrem e soluções de parcerias público-privadas ou outras formas, né, iniciativas inovadoras que surjam, sempre são muito interessantes e muito importantes, né, para a gente melhorar a qualidade do ambiente, a qualidade da localidade, enfim. Vou partir, então, para as perguntas. Eu já tenho algumas perguntas que vieram aqui do chat. Vou trazer uma pergunta aqui para o Ricardo. Ricardo, nos perguntam o que é necessário para melhorar e modernizar a infraestrutura do Brasil. E aí, junto com isso, eu gostaria também de ouvir um pouquinho de você, apesar, né, você já falou bastante sobre as ações da TecInt e o que a TecInt vem fazendo com relação ao desenvolvimento econômico local, mas como você vê o papel da empresa privada nesse desenvolvimento? Bom, Cláudia, primeiro, né, por uma infraestrutura bem executada, você precisa de qualificação, você precisa de mão de obra, né, que conheça, tá, e que não gere desperdício. No momento como que nós vivemos, né, cada vez mais se afloram aí, tá, caramba, por que eu tenho uma perda tão grande? E a construção, historicamente, né, tem esse tema. Então, isso tudo funciona na linha da conscientização e da formação dessa mão de obra. Então, eu acredito muito nessa linha, né, e a gente sempre persegue o treinamento nesse contexto, né? Nós não podemos ter o retrabalho como algo comum, tem que ser sempre algo incomum. Então, o primeiro ponto aqui é capacidade, nós temos tecnologia, o Brasil dispõe aí de projetos, mega projetos que mostram que nós temos tudo para chegar. Agora, temos que investir na formação do profissional, isso é fundamental. Segundo, né, a nossa, na segunda parte da tua pergunta, nós precisamos, e aí a pandemia, né, eu coincido com o que o Arthur comentou, ela deu muitos ensinamentos, e um deles, no nosso segmento, nós somos o segmento que mais emprega, né, um dos que mais gera o serviço direto e o indireto. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ter nas regiões onde atuamos, né, abrir as portas para a comunidade, abrir as portas para os fornecedores, os fabricantes, treiná-los para que
você evite, por exemplo, algo que foi muito forte agora nesse momento da pandemia. Você imagina você tocando um projeto, fazendo um desenvolvimento de um empreendimento e, por um decreto, por toda uma questão aqui de se conter, né, o contágio, você tem uma rodovia, você tem uma ligação proibida. Se você não busca, né, a capacidade daquela região de te suportar, você está morto, você está isolado, você está numa ilha. Então, nós tivemos na construção da P-76, que é um projeto enorme para o pré-sal brasileiro, mais de 9.500 empregos gerados numa população de um pouco mais de 20 mil habitantes. Então, nós criamos todo um processo de treinar aquela mão de obra local, porque, primeiro, ela agrega muito, porque o cara tem orgulho, a família tem orgulho, né? A pessoa tem orgulho de dizer assim, eu fiz parte daquele empreendimento. Segundo, né, dentro da lógica de desenvolver a indústria, tá, nós conseguimos, naquele contrato, ter mais de 2.000 fornecedores brasileiros, sendo que 681 eram do Paraná, que nunca tinham entrado no mercado de projetos offshore. Então, nós treinamos, né, e hoje eles têm vida própria. E isso nos ajudou bastante, né, na construção de um mega empreendimento como aquele, que hoje está aí produzindo, e produzindo muito, é uma das plataformas que mais produz, mais eficiente, que nos enche de satisfação. Então, a visão aqui nessa linha é muito por aí. Nós temos que valorizar, tá, a região aonde estamos. E nós somos nômades, então um projeto aqui, um projeto ali, e nós temos isso também no nosso DNA, de fomentar a comunidade e todo o entorno para aquele fim específico para o qual fomos contratados. Bacana, porque vocês saem, mas a capacitação fica, né? E aquela comunidade, ela está empoderada, né? Eu acho que é nesse sentido. Muito bom. Fernando, queria trazer aqui, a partir da tua fala, você comenta que Mato Grosso, né, até pegando aí o exemplo do caso, do estudo de caso, falando sobre a má distribuição, né, do PIB, apesar de eu ter hoje eu tenho uma certa questão com o PIB, mas essa não é a discussão, mas você fala, né, que o Mato Grosso você tem, acho que eu anotei, 141 municípios, né, mas mais da metade do PIB sai desses 15 municípios, que é onde são os principais produtores de soja, né? E aí eu queria ouvir de você como a gente faz para ampliar, para democratizar essa geração de riqueza para todo o território do Estado. Pois é, Cláudia, eu acho que isso é o maior desafio, né? Eu acho que tem oportunidades a serem exploradas nas diferentes regiões de Mato Grosso. Por exemplo, a gente aposta que a agricultura familiar pode ser um motor de desenvolvimento nessas regiões, porque muitos desses outros municípios que estão à margem, eles também concentram muitos pequenos produtores, né, que poderiam estar participando de cadeias produtivas locais como café, cacau, leite, que tem potencial, né, que tem mercado, mas a gente precisa fomentar, né, criar, enfim, esse arcabouço onde essas cadeias possam se desenvolver, trazer parceiros privados, trazer investimentos para fazer essa estratégia acontecer. Outra coisa nesses municípios também, de dar mais eficiência para o uso da terra, né? Você tem muitos municípios, por exemplo, que a atividade mais relevante é a pecuária extensiva, né? E existe uma oportunidade muito grande de você estar intensificando essa produção, né? O gap hoje na pecuária entre o melhor e o pior produtor é muito grande, né? Na agricultura isso não tem mais, o produtor que era ruim ele já quebrou faz tempo, né? A pecuária ele continua lá subsistindo, mas tem uma oportunidade muito grande de melhorar a eficiência nessa produção, e ao melhorar a eficiência, você não só reduz a pegada ambiental, como você melhora a renda também, né? E como eu falei, buscar oportunidades nessa bioeconomia, né? Na economia que usa
a floresta como fonte de renda. A gente tem hoje no Mato Grosso experimentos com castanha do Brasil, por exemplo, piqui, outros produtos da sociobiodiversidade que também podem ser motor de geração de emprego e renda, e que a gente precisa investir muito ainda em pesquisa e desenvolvimento, e ao diversificar a economia, é nessa diversificação que você também vai melhorar os índices desses municípios. Quando a gente pega hoje municípios que são polos regionais, como Barra do Garça, Alta Floresta, você tem uma série de atividades que contribuem para a economia daquele município, e isso acaba melhorando todos os outros indicadores ali, de saúde, de educação, de segurança. Então, eu acho que passa pela eficiência do uso da terra, diversificação da economia, a exploração dessas oportunidades que hoje são subaproveitadas, e o fomento dessa economia florestal. Muito bom, excelente. Arthur, com relação, na sua fala, você fala sobre a agenda de ESG, e que a Mosaic tem uma agenda de sustentabilidade que vem sendo trabalhada já há algum tempo. Queria ouvir mais de vocês, como vocês estão trabalhando nessa agenda de ESG, nesse cenário que está aí posto, de recuperação econômica. Não, perfeito, Cláudio. Na verdade, eu acho que os nossos esforços estão culminando no momento que, enfim, os nossos stakeholders e comunidades mais precisam. Então, como eu estava comentando anteriormente, a nossa empresa, ela mudou de patamar, no Brasil, e a gente usou os últimos 18 meses, 24 meses, para realmente, enfim, reexaminar como nós poderíamos adequar nossa agenda de sustentabilidade sem abandonar a vocação essencial que a Mosaic sempre teve nos temas de alimentação, de educação, de água e de desenvolvimento local. Então, em suma, o que a gente fez foi realmente conectar nossa organização com as organizações que contam, e eu não posso ser exaustivo aqui, mas a gente, o Ricardo estava comentando, a gente se tornou membro do Pacto Global Brasil, a gente se associou ao Instituto Ethos, e assim por diante, a gente se conectou com muitas organizações que têm aí uma voz forte, na área de sustentabilidade, mas a gente fez também um trabalho muito criterioso de, enfim, redefinição das nossas materialidades, usando benchmarks tanto do lado de mineração quanto do lado de agricultura, e isso, de certa forma, culminou com, enfim, a seleção de 9 materialidades, entre elas eu posso citar, a diversidade e inclusão, saúde do solo, que no nosso caso é muito importante, é o DNA do nosso negócio, água, mudança do clima, saúde e segurança, ética nos negócios, gestão de barragens, a gente precisa falar disso aqui, em engajamento com stakeholders, assim como tecnologia e inovação. E o que a gente fez foi realmente tentar entender o que já estava acontecendo na nossa organização, conectado com essas materialidades, porque não é porque você define uma agenda de ESG que você tem que reinventar a roda, Muita coisa as organizações já fazem, já tem programas muito bem calibrados, na área ambiental, social e de governança, mas também aproveitar essa oportunidade para incrementar a nossa agenda, e a gente criou um comitê de ESG interno, que se reúne numa base mensal, que é presidido pela nossa CEO, a Corinne Rickard, que eu tenho o privilégio aí de certa forma, de coordenar com um colega meu, e a gente, então, colocou uma visibilidade interna para esse comitê muito grande. De certa forma, isso correspondeu com uma vontade de instalar um novo processo do nosso negócio, Esse é um business process, como a gente fala, na nossa organização, e as pessoas sabem que agora os temas ambientais e sociais e de governança
podem ser debatidos com métricas e com, enfim, várias ações que a gente está tomando. Se eu puder só, talvez, dar um cheiro aqui do que a gente faz, né, na área de alimentação, a gente, é uma vocação primária, né, da Mosaic, totalmente conectada com a nossa missão. Então, o Covid, né, claro, chamou o nosso coração, né, muito, e a gente fez todo um trabalho, né, de doação de alimentos, nas diferentes regiões onde a gente opera. A gente tem presença em 11 estados, né, foram quase 700 toneladas de alimentos entregues, trabalhando com mais de 300 instituições, né, espalhadas pelo país. Mas a gente faz isso, na verdade, de maneira anual. A gente sempre tem uma campanha de doação de alimentos, onde as doações dos nossos colegas e empregados recebem uma doação equivalente do nosso Instituto Mosaic, e a gente geralmente faz essa campanha mais para o final do ano, em outubro, ao redor do Dia Mundial da Alimentação. A gente trabalha muito forte no tema da água, no uso responsável da água. A gente até, em 2019, recebeu 2 prêmios do Pacto Global pelo bom projeto que a gente desenvolve. A gente tem um edital de água, chamamos candidatores e bons projetos, e a gente seleciona eles com uma banca examinadora, não somente interna, mas externa. O Sérgio Andrade até tem um papel em nos ajudar, entre outras pessoas que a gente convida nesse tema. Isso tem funcionado muito bem, né? Enfim, no tema de diversidade e inclusão, a gente, sendo membro do Pacto Global, a gente faz parte da nossa iniciativa, né, de equidade é prioridade, com uma meta, né, de chegar em 30% de mulheres em cargos de liderança até 2025. A gente aderiu, e eu acho que você sabe disso mais que ninguém, Cláudia, ao movimento Women in Mining, que é realmente algo extremamente importante para a gente. Enfim, para dar um pouco do panorama, é sempre satisfatório fazer esforços e que eles sejam, de certa forma, reconhecidos, porque isso faz com que os nossos empregados e stakeholders enxerguem que nós estamos na direção certa, né? A gente certamente não faz tudo certo, mas no ano passado a gente teve o prazer de receber uma premiação do Globo Rural como a empresa número 1 em sustentabilidade das 500 maiores do agro no Brasil. Então, foi um privilégio ser selecionado nesse sentido, e isso incentiva a gente cada vez mais a avançar na nossa agenda. Desculpa, Arthur, tive que te interromper, porque o pessoal está aqui já me mostrando que o tempo está passando. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para Ricardo e Fernando para fazer suas considerações finais. Ricardo, por favor. Muito importante, né, que a iniciativa privada tenha a consciência da sua obrigação, né, que tenha se vista, né, naquela obrigação, de novo, para que a gente possa fazer um país melhor nesse contexto. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que buscar aqui a forma de ajudarmos, né, o poder público. É interessante, né, nesse projeto em Roraima, nós temos 1.300 profissionais, 440 são de origem venezuelana. E havia toda uma discussão sobre língua, como é que a gente coloca, isso tudo quando você tem vontade, você faz acontecer, né? Você mostra a diferença, né? Então, são mensagens, né? Na nossa organização, a comida do servente do presidente é a mesma, no mesmo local, a gente não tem diferenças. E toda essa questão, para quê? Para a gente gerar inclusão, para a gente gerar com isso aqui um ambiente melhor, um ambiente na qual as pessoas se sintam bem dentro desse processo. E nesse contexto, né, antigamente, na construção era muito comum, quando você se instalava num município, fala, nós estamos precisando de uma ambulância, nós estamos precisando de uma reforma, nós estamos precisando... Uhum. Hoje, a nossa visão é de ter um programa social muito mais da semente, na qual a gente ajude que aquilo floresça e que gere frutos, né? E dentro dessa linha,
esse programa que eu comentei do município do Litoral Transparente é o nosso grande projeto hoje. Ele é como construir uma base civil, uma montagem eletromecânica, faz parte do nosso escopo, levar para onde nós atuamos um programa tão bacana, né, como patrocinadores, né, e de novo aí tendo o Instituto Ethos e tendo a Agenda Pública, né, como os executores desse programa, que ele faz a diferença. O orgulho danado de, depois de um ano, você poder ver aquele grupo de profissionais, aquela comunidade, né, os munícipes dizendo, caramba, passamos a barreira da média nacional, temos hoje algo que é um exemplo para os outros, né? E é dessa maneira que a gente imagina, né, que cada um possa estar contribuindo um pouco, né, para que isso tudo vire uma grande onda e uma grande onda de transformação do Brasil. Então, minha consideração final é nesse contexto, Cláudia. Tá? Nós temos uma obrigação, temos capacidade de estar fazendo isso com um pouco. Tá? Basta que haja determinação, haja aí um desejo e haja, claro, um comprometimento acima de tudo. Então, minhas considerações finais vão nesse sentido. O Brasil é possível e temos como fazer e ser entes da transformação. Ok, muito obrigada. Fernando? 1 minuto, Fernando. Cláudia. Não, eu acho que, como recado final, eu acho que né, essa agenda do desenvolvimento sustentável, primeiro, ninguém consegue resolver sozinho, né? Você precisa juntar esforços públicos, privados e da sociedade civil, né? E esses esforços, ainda mais no mundo polarizado que a gente está hoje, a gente precisa construir quais são os consensos possíveis, quais são as coisas que todo mundo concorda e trabalhar em cima disso e ampliando esses consensos com diálogo, né? Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem para conseguir avançar com essa agenda. Muito bom. Arthur? Bem rapidamente, Cláudia, porque eu acho que eu mencionei as minhas principais mensagens, né, no começo da conversa, mas falando de ODS, a gente tem 10 anos pela frente, eu acho que é uma oportunidade muito grande, né, de a gente, enfim, aumentar a visibilidade e a importância e como nós podemos alavancar, né, esses objetivos de desenvolvimento sustentável para que o Brasil avance na sua agenda de transformação. Gostei muito da maneira com a qual o Ricardo formulou essa mensagem. E voltando ao ponto do Fernando, eu acho que não tem a menor dúvida de que tudo tem que ser junto, né? Setor privado, governos, né, na verdade, sociedade civil juntos. E eu acho que essa agenda de ESG, ela, com a pandemia, ela traz um desafio também que eu acho que vai ser interessante para todos, né, que a importância do S, né, aumentou muito no caso do Brasil, né, o Brasil voltou para o mapa da fome, então muita coisa tem que ser feita, né, para a gente atender às necessidades básicas do Brasil, sem comprometer o ambiental, que sempre foi uma pauta forte, né, do Brasil. Então os recursos que vão ser direcionados para o S não podem vir subtraídos, né, do desafio de manter aí uma boa performance ambiental. Eu acho que vai ser um assunto complexo, mas eu acho que o Brasil tem total capacidade, né, de endereçar isso da melhor forma. Sim. Muito bom, gente. Eu agradeço muito. Gostei muito. O Brasil é possível, desde que trabalhamos todos juntos, né? Muito bom. Agradeço a presença do Ricardo, do Fernando, do Arthur, agradeço aí a audiência e despeço de vocês. Todos fiquem bem, seguros e com saúde em suas casas. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.